Bom, eu posso fazer uma parecida com essa 4 para vocês, né? Que é posso fazer um exemplo aqui, que não está no livro. Vamos lá, esse exemplo aqui. Né? Então, aqui eu vou botar aqui, para voltar aqui, aqui estão os esquemas porque está sendo gravado, né? Aqui são os esquemas da questão 5, da questão 4, certo? Aí, como eu disponibilizar as gravações e a aula, vocês vão ver. Então, eu vou resolver um problema parecido aqui, ó, para você ver como é que você ataca um daqueles problemas ali. Ó. Supor que você tem aqui, né, um pino B, onde você pode não ter atrito, né, e uma pequena, né, hastezinha, vou colocar, vou tentar desenhar aqui para ficar bonitinho aqui. Pronto. Né, que essa aqui tem a massa M. Né? Então, vamos botar assim, massa M grande e a outra pequena de massa M. Então, tá assim. Aqui tem a massa M. Aqui tem o comprimento L. Né? E eu venho com a bolinha, ele parecido com aquela, só que não tem um fio. Né? Essa aqui é um pouco mais simples que aquela do fio. Mas eu vou colocar assim parecido para vocês. Pronto, tá aí, né? Vem com essa massa Mzinha. Ok? Então tá aí. Então tem a gravidade G. Gravidade G. Tem essa. Então vou botar nossos eixos exatamente assim, né? X e Y. Então nós deixamos você, por exemplo, no pino B, né? Por exemplo. Não tá assim o eixo X assim no pino B. Então tá aqui no pino B. Nossos eixos vão ser assim. Beleza? Então, nossa gravidade vai ser igual a menos G, Y chapéu. Então, a barra está lá pendurada em repouso, certo? Não tem atrito do A, não tem atrito do pino B, né? Então, ela está suspensa por esse pino. Então, logicamente, antes de haver essa colisão aí, dessa partícula de massa M, né? Ele está suspenso porque tem uma força em B que vai segurar essa barra de massa M, ou seja, a reação lá em cima, antes do choque, ela é só simplesmente em módulo mg, né? Caso é apontando para cima, né? mg apontando para cima, né? Que vai segurar o bloco. Isso antes de haver a colisão, né? Mas aí a gente vai usar os métodos que a gente conhece, né? Que é o método de conservação do momento angular e o momento linear, né? Esses dois já é suficiente, porque ele está preso lá no ponto B, então o ponto B está exatamente na origem do sistema, né? Na origem do sistema. Então, eu posso verificar quais são, por exemplo. Então, existe uma força aí, né? Como não tem atrito nenhum, a única força que tinha entre a barra e essa partícula é uma força perpendicular à própria barra, né? Que vai atuar tanto na barra como na partícula em sentido contrário. Então, se você for aplicar as leis aí, por exemplo, você tem assim, não? Você tem durante, né? Naquele intervalozinho do choque, do coisa, você tem assim, você tem F delta T, né? Vamos botar aqui nas partículas, vai ter, então vai ter vou botar uma coisa contrária aqui, né? Menos F delta T. Né? Essa força F é na direção X, né?
somente, né, na partícula de massa M. E na barra vai atuar, né, na barra vai atuar, em relação a B, vai atuar também essa, né, aqui é o ponto B, vai atuar essa força aqui, que é a força que vai interessar, né? Né? Porque o peso é constante, então nesse intervalo de tempo o impulso do peso, né, não é levado em consideração, né? E, logicamente vai ter lá no B, né, vai ter no B, vai ter uma força também horizontal, né? Vai ter uma força horizontal FB aqui, nesse instante do impulso, também vai ter uma força lá, né? Que é para manter o pino, o camarada lá, mas não vai interessar. Então, existiria também uma outra força bem aqui, que seria uma força assim, sei lá, vou colocar aqui, né? Que será um FB, né? Chamar essa coisa aqui, teria uma reação que não interessa, que ela vai se equilibrar com peso, né? Essa daqui na vertical não interessa, é só na horizontal que é para manter exatamente a força vertical que mantém ela pendurada lá no pino já é igual ao peso nesse momento aqui, né? É só que, né? Nós estamos trabalhando em um intervalo de tempo muito pequeno, né? Então essa força não vai interessar, né? Aí por isso que a gente, então, em vez de aplicar aquelas somatório das forças, massa vezes aceleração, porque se eu aplicasse massa vezes aceleração de centro de massa, o que ia aparecer? Ia exatamente aparecer essas duas forças aqui. Eu ficaria com essa força aqui, né, F delta T aqui. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente pega logo, como o ponto está fixo, a gente pega logo o momento angular com relação a B, né, e conservação, né, e a segunda lei de Newton vai dar conservação no momento ela vai dar direto. Somente essa equação acho que vai ser suficiente. Vamos ver, ó. Então, o momento angular em relação a B é uma variação, né? A variação do momento angular em relação a B, ela estava parada, a barra, né? Então, você teria L de B, né? Vai ser sempre, no caso aí, vai ser apontando para fora do plano, então está só o módulo dela, que não interessa, né? Então, ela L de B vai ser igual a F delta T, né? Vezes o braço L, né? Que é a variação do torque, né? Então, o momento final nesse intervalo de tempo é LB, o inicial ela está parada é zero, né? Vai ser exatamente F, né? FL delta B, né? Bom, aí a outra equação que você tem para cá, né? Que vai ser exatamente a velocidade da partícula, vou chamar de V, né? Então, você tem menos F delta T igual a MV, né? Menos MV0, né? O que seria, então, o nosso... Aqui, então, seria o nosso camarada aí, né? A gente poderia fazer, exatamente, aí quando a gente faz o momento com relação, né, do sistema com relação ao ponto B, né, ela teria que ser conservada, né? O momento angular. Também a gente pode considerar o momento angular com relação ao ponto B, né? Certo? E também não tem atrito nem nada, né? Conservação da energia. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem essa equação que a gente pode relacionar assim, né? Quanto é que vale o LB? Né? Então, isso aqui, na verdade, se eu pegar esse
multiplicar por L aqui, você vai ter exatamente aquela equação do momento angular, né? Como isso aqui é em relação a x, isso aqui fica assim. O F vai ser simplesmente F na direção x chapéu, né? Então, isso aqui vai ficar assim, F delta T igual a mv menos mv0, já que está na direção I, né? Se eu multiplicar essa equação por ela, eu vou obter exatamente aquela equação que é o que se eu tivesse feito antes, assim, o torque do sistema em relação a B tem que ser conservado, né? Tem que ser a variação variação do momento angular. Você obtém exatamente essa mesma equação que essa daqui. LB, eu multiplico isso aqui por L, né? Menos LB. Se eu pegar essa equação aqui tem a equação 1, equação 2. Se eu pegar 1, né? Essa daqui 2 multiplicar por L e substituir, né, o F delta T por LB, vai ficar com essa equação aqui. Né? Que é exatamente se a gente pegasse diretamente aquelas leis de consequência. As leis, né? Quais são? O momento em relação ao ponto B dessa partícula aqui, inicial, né? Ou seja, essa daqui vai dar exatamente essa equação aqui, ó. Que é mv0L, né? mv0L é igual a mvL mais LB, né? É exatamente, ó. O torque inicial aqui, em relação a B, do sistema, tem só essa daqui, não? Nenhuma força aqui externa vai fazer esse torque aqui em relação a esse ponto O. Então, vai ser exatamente V0L, né? MV0L. E depois, a partícula está com a velocidade, eu chamei de V, MV0, MVL, e o da barra, que é exatamente o momento angular da barra, que é esse LB aqui, né? Só que o LB a gente sabe quanto é, né? É I ômega, né? Quanto é que vale o I de uma barra em relação a uma extremidade? A gente já fez, foi exatamente da ML3, né? Na verdade, I é igual a ML2 sobre 3, né? Quando é em relação ao ponto fixo, né? A extremidade fixa da barra, né? Aí daí, sim, daí você tira, então, né? Que é exatamente essa equação aqui, que é M V0L AMVL mais M L2 sobre 3 ômega, né? Então, divide tudo por M, você vai ficar com a seguinte equação, por L, né? LM, né? Então, você fica V0, né? Pode estar assim, V0 menos V igual, dividido por L, não foi? Ficou V0 menos V, dividido por ML, dá M sobre M, um terço, de L ômega. Né? Então, a gente tem a velocidade da partícula, né? E o ômega que a gente quer. Né? A velocidade da barra imediatamente após a colisão. Aí a gente tem essa equação. E a outra equação que a gente tem, qual é a equação? Conservação da energia, né? Então, conservação da energia. Então, você tem 1 meio, V0 ao quadrado, 1 meio de M, V2,
mais, né, a energia da barra. A energia da barra com aquele ponto fixo é só exatamente o meio de M, meio de I ômega 2, né? Então, meio de I ômega 2. Então, quanto é que vale o I? A gente já viu, né? Meio de I, que é M, de 3 vezes ômega 2. Tá? Então, eu posso agora, então essa aqui foi a equação 1, 2, né? Aqui equação 3, né, por exemplo. E aí você tem equação 4. Aí eu vou fazer assim, para poder resolver, né? Em vez de substituir isso aqui ao quadrado, que dá um trabalho, não, mas faço a mesma coisa que a gente fez quando a gente tem choque de partícula, né? Então eu passo, multiplico por 2 aqui, né? Divido por n, pequeno, e passo para o lado de cá. Então, fica V0 ao quadrado, menos V2, né? Vai ficar m sobre m, pequeno, 1/3, de L2 ômega 2, né? Então, isso daí ficou exatamente, né? Aí eu posso dividir pela equação, essa equação aqui, pela equação 4, né? Que aí, como eu sei que a velocidade da bolinha, da partícula que está batendo, ela não pode ser igual à velocidade, né, inicial, então essa diferença aqui vai ser sempre diferente de zero. Então, eu posso dividir uma equação pela outra. Então, dividindo 4 por 5, ou 5 dividido por 4, vai ficar V0 mais V, né? Quando eu dividir tudinho aqui, né? Dividir tudinho, ficou só o termo ômega 2, né? Ômega L. Que é ômega L, né? Cancela 1/3, multiplica por 2, meio de ômega 2, LW, L ômega, exatamente, né? Então aqui está o quê? Que é o momento angular, I ômega, pronto, aí fica isso aqui só, ômega L. Pronto, ômega L. Então, pegando aqui as duas equações, eu tenho essa equação 6 agora, resultante, eu pego 6 com 4, né? Então, de 6 e 4 agora, pronto, essas duas equações eu posso somar as duas, por exemplo. Então, você encontra quanto é que vale ômega L, né? Soma as duas equações, aí você tem 2V0, vai ser igual a ômega L mais 1/3 de M sobre N pequeno ômega L. Daí você tira quanto é que vale o ômega, né? O ômega vai ser 2V0 sobre, né? 2V0 sobre L, né? Vou dividir por L, né? Sobre 1 mais 1/3 de M sobre M. 1/3 de M sobre M. Essa aí seria, então, a velocidade angular da barra imediatamente após a colisão, né? E a velocidade V, né, eu posso obter dessa equação 6, né? Então, V vale V0, né? V é igual a ômega L vezes V0, né? Na verdade. V, V é igual a ômega L, né? Aí ômega L a gente já viu quanto era. Ômega L. Ômega L. Exatamente. Né?
né? O ômega L, multiplicando aqui, vai ser 2 vezes 0, né? Menos V0. A velocidade V vai ser igual a V0, né? Que vem para cá, ó, V0 menos 1/3 de M sobre M V0, 1, ou seja, dá 1 menos 1/3 de M sobre M pequeno, né? Essa fração aí, ó, dividido V0, né? Ok? Nota que se a barra for muito grande aqui, ó, por exemplo, se M for muito grande, que é como se fosse M tendendo para infinito, essa daqui daria exatamente V igual a V0. O ômega da zero é como se ela fosse uma parede, né? E a velocidade teria que dar negativa, né? Ela teve que voltar, né? Vou cuidado aqui. Peraí. É V0 mais V. V0 menos V. É isso. LB. Se eu fizer M tender para o infinito. Ah, não, tá certo. É isso mesmo. Se M tender para o infinito, eu divido tudo por M grande aqui, né? Aí fica 1 sobre M aqui, 1 sobre M aqui, né? Multiplico por 3, né? E Mzinho, cancela M. Então, isso aqui é, para verificar melhor, para a gente ver melhor, fica assim, ó. Posso reescrever assim, V igual, só para a gente ver que tem que ser consistente, tá? 3M, né? Agora tá certo, né? Se eu dividir tudo por M grande, fizer um MTD infinito, quando eu divido tudo por M grande, em cima e embaixo, aqui vai ficar menos 1, né? Aqui vai ficar mais 1. Aqui fica M sobre M pequeno sobre M grande, M pequeno sobre M grande. Aí quando o M tende para infinito, isso aqui vai dar uma razão zero, vai dar zero, fica menos 1. Exatamente. V teria que ser menos V0, que é para poder, quando ela bater, ela voltar com a velocidade, né? Aí isso depende desse valor da massa, ou isso aqui, por exemplo, ela pode ser positiva ou negativa, é interessante, né? Por exemplo, se a massa for 3M for igual a M grande, ou seja, a massa do bichinho for 1/3 da massa da barra, ela bate e volta, que é exatamente, aliás, ela bate e volta não, ela bate e fica com velocidade zero, que é como exatamente o que ocorre quando você tem duas bolas de mesma massa, né? Só que aí é duas bolas, olha o efeito como é diferente. Aí quando você bate, aí uma fica e a outra sai, né? A gente já viu isso, né? Observação de energia. Aqui, o que vai acontecer, o mesmo fenômeno é quando 3M foi igual a M. Ou seja, se a massa da barra foi 3 vezes a massa da partícula, a velocidade dela, que era inicial V0, passa a ser zero, né? Passa a ser zero, né? E a velocidade a velocidade ômega, né? Vai adquirir um valor especial, com essa razão aqui sendo 1, passa a ser V0 sobre L somente, né? Alguma pergunta, pessoal? Falo já já. Agora eu pergunto a vocês. A reação do pino B imediatamente
A reação do pino B imediatamente após o choque. Como é que vocês determinariam? Imediatamente após o choque. Eita, negócio para. Imediatamente. Aí você teria que ver, né? Separar aqui. Então, imediatamente após o choque, você tem aqui o pino B, a força de B, né? Que não tem atrito, ele está imediatamente ele vai estar com essa velocidade, né? Não tem mais força atuando na direção vertical, ou horizontal, quer dizer, né? Então você vai ter então essa força aqui, vamos chamar aqui uma força. Essa força eu chamar de F, né? Eu vou chamar de F, né? Aí teria, atuando nela, teria também quem? O peso, né? E o peso W, né? Então teria essas duas forças atuando aí, né? Então você tem, imediatamente após o choque, você tem essas duas forças, né? Na direção aqui, a direção Y. Né? Então a barra, quando sai, não tem força na direção horizontal X, né? Após o choque. Então, somatório das forças na direção Y tem que ser igual a massa vezes a aceleração de centro de massa, né? Na direção Y. É isso? Só que, qual é a aceleração que tem aí do centro de massa? O centro de massa está aqui, o centro de massa C. Ó. Chamar assim, C, né? Que é o centro de massa, né? Só para lembrar aqui, mas eu vou chamar C do centro de massa. Só que a aceleração do centro de massa é M, né? V2, V de centro de massa, sobre L. Sobre L, sobre essa, não, aí aqui é L sobre 2, né? Dividido por L sobre 2, né? Pô. Tá? Porque se você colocar aqui o eixozinho, né? L sobre 2, aí você derivar, como imaginar que o movimento, se você derivar com relação ao tempo, exatamente existe aqueles termos todinhos, né? Mas, como inicialmente não tem força na direção X, então não tem, só tem aceleração centrípeta. Então, você pode determinar quanto é que vale o F, né? Então, colocando a aceleração centrípeta apontando na direção positiva do eixo Y, você tem F menos mg igual a 2m sobre L, VC ao quadrado, né? Mas a gente não tem quanto é que vale ômega? VC vai ser L sobre 2 ômega, que a gente calculou, né? Então, isso aqui vai ser L. Isso aqui dá simplesmente M, né? M L sobre 2 ômega 2. Então, F vai ser mg, m grande G, mais m L sobre 2 vezes ômega ao quadrado que a gente obteve, né? Com esse camarada aqui, ó. 4 vezes 0 ao quadrado, né? Sobre
N. Essa daí seria, então, nossa, né? Poderia deixar assim, só simplificar o 2 com L, então ficaria assim, ó, F. 2 cancela com 2, o L cancela com L, né? Então ficaria M vezes 0, 2M vezes 0 ao quadrado sobre cancela 2 com L. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Sobre a questão 2, é? Alguém falou aí? Quem foi que falou aí sobre a questão 2? Ah, alguém tem falado, mas vou dar uma olhada aqui sobre a questão 2. Ah, essa questãozinha 2, né? Vocês vão usar a conservação do momento angular Ei, em professor, relação né, ao centro de massa. ei, professor, né, não tem um L2 aí não? Em cima? Eu tô vendo direito aqui, ó. L2. Ah, não, só simplificou, né? Certo, 2 simplifiquei, cancelei, ó. 2 certo. É. com Já, L2 lá em Ela cima, obrigado. viu? é vai dar 2 também, Aí aqui não, o é um não. quadrado. É. Faltou o quadrado aqui, beleza. Então não adianta nem querer simplificar, não, que a mistura com G fica dessa forma aí, né? Porque não adianta, né? Essa seria então a força F aqui. Sim, A2 vocês vão usar o momento angular, né? Conservação do momento angular. Tem o momento linear e conservação do momento angular, né? Na situação da coisa lá, né? Se você verificar aqui, e o D é uma massa desprezível, considera como se fosse massa nula, né? Praticamente só para poder segurar. Então você faz aqui e se preocupar só quando for nessa situação que está aqui. O que eu aconselho a vocês para simplificar, pessoal, vocês colocam, né? Na segunda da lista, então, as dicas assim, que vocês podem fazer para simplificar, ó, você coloca aqui o eixo num determinado instante, antes de se romper, coloca os eixos assim, ó, né? Ela tá no plano, que aí fica bem bonitinho. Aqui você coloca bem aqui assim, ó, né? E aqui o ponto, aqui é o A, o B, né? O A é assim, e o C vai estar exatamente assim, ó. Aí essa é a distância L', essa distância é L, essa distância é L. Então você consegue calcular facilmente quanto é o momento em relação ao sistema de referência O, né, por exemplo. Né? Entendeu? Você pode calcular o torque em relação ao centro O, que está coincidente com o centro de massa das três. Aí depois você vai considerar o estudo só de duas. Né? Só de duas. Né? Mas aqui tem a conservação do momento total, né? Que é V0, e essa outra que está com velocidade que é. Eu dei lá, foi quanto? V0 cosseno, né? 2 V0 cosseno. Está aqui na direção Y chapéu, não? Então você pode fazer assim. E, por exemplo, V0, né? Você também pode escrever o V0 como sendo aí, com esses ângulos aqui, que é θ, né? Aí você pode escrever o V0 aí como sendo V0, por exemplo, o V de A, né? V de A.
velocidade D de A, por exemplo. V0, aí tem uma componente positiva, negativa, vai dar. Aí você coloca aqui, né? Aqui tem um eixo. Esse ângulo vai ser exatamente θ, né? O ângulozinho que ele faz com a vertical aqui é θ, então daria uma componente negativa na direção dos y, então ficaria menos cosseno. E uma componente negativa na direção do x seria seno, né? Menos seno. Então ficaria assim, por exemplo. V0. V0. Né? E VB. Né? Isso aqui você vê aqui, que esse eixozinho aqui, ó, tá formando θ, né? Formando θ. Então vai ser VB negativo na direção y, com cosseno, e positivo na direção x, né? Ó, e o VC, né, se você ver aí, a soma das três dá zero, não? Exatamente, o centro de massa vai estar parado, né? Nessa situação aí, o centro de massa está parado. Só somar aqui esses duas componentes na direção x cancela, menos V0 seno, menos V0 seno cancela. E essa camarada aqui. Então, você teria essa equação aqui que eu vou botar para você já, massas iguais, né? Então, você teria VA mais VB mais VC é igual a zero na situação aí, né? Fácil de ver assim, né? Isso antes do choque. Ou antes do fio partir, né? Aí você não vai se importar, mas depois que partir o fio, você não vai mais importar com a partícula C. Aí você vai simplesmente olhar os outros dois. Então eles vão ter, antes do fio partir, eles vão ter tem essas duas velocidades. E você calcula tudo. Certo, pessoal? Você calcula em relação às coisas, em relação ao centro de massa. Porque você não vai saber. Então você vai calcular os teoremas tudo em relação ao centro de massa. Porque você não vai saber qual a posição que ela vai estar. Porque elas vão estar nessa situação aí. Depois que ela esticar, ela vai estar esticada. Vão ficar girando entre si, né? Esticada, né? E o centro de massa andando lá. Então vocês vão. O truque é calcular o momento angular em relação ao centro de massa. Depois. Antes e depois das duas partículas, A e B. Certo? Duas partículas A e B. Em relação ao centro de massa. Eu tá aqui. Eu tenho que estar muito em cima. E aí, tá ok? Show, né? Agora dá para vocês andarem, né? Beleza? Aqui. Bom. Vamos. O que é que poderia falar mais? Alguém tem alguma coisa para perguntar aí sobre alguma dúvida na matéria? Hein? Professor, Ah, eu cheguei um pouquinho atrasado, eu queria só saber o enunciado da primeira questão que o senhor fez. da primeira questão, não. Vou voltar aqui. A primeira questão. Primeira questão?
Oi, primeira questão? A primeira que o senhor fez, foi essa aí? Ah, essa daqui é a quinta. O esboço da quinta, elas têm que estar, as duas barras inicialmente, elas têm que estar alinhadas, né? Porque eu não falei, né, isso aí. Você podia, as barras têm um pino B aí, ela poderia estar inclinada assim, não? Ah, sim, entendi. Aí eu botei exato, tá nessa situação aí. Ok. E a 4 é essa situação aqui, ó. Essa 4, a única coisa, sim, aqui é comprimento L, aqui é R, né? Desculpa, aqui é R, né? O comprimento do fio é R, né? Essa daqui é muito parecido com o que é um pouco diferente do problema que eu fiz aqui, porque tem esse fio R aqui, né? Aí muda completamente a história, viu? Você fez só uma barra sem estar Pronto. presa, né? E nenhum ponto. Exatamente. Foi o exemplo que eu fiz, foi esse aqui, não. Foi só uma barra de comprimento L sem o fio, Ah, sim, ok. né? Sem o fio. Ok, ok. Obrigado. Bom, e sobre alguma coisa da matéria, vocês têm alguma dúvida? Então, sempre vocês, aqui é exatamente esse tipo de problema, você tem que calcular, às vezes, aquelas que são exatamente, né, que é a variação do momento angular em relação ao centro de massa, é o torque em relação ao centro de massa. Então, isso aí é muito importante, essas equações, né? E não havendo, né, não havendo isso aqui sendo zero, isso aqui são torques das forças externas, né? Então, isso aqui sendo zero, logicamente, o momento angular total do sistema vai ter que ser zero, né? Eu fiz aqui, na verdade, coloquei aqui só para vocês, né, verem nesse problema aqui. Eu coloquei separei, né? Porque quando eu separo, aí, né? Quando eu separei aqui, eu deixo, aqui são forças internas, né? Mas eu poderia trabalhar somente forças internas aqui, né? Só com forças internas aqui, esquecer em relação a O, aí teria que usar o momento angular em relação ao ponto B que eu usei, né? Que é exatamente essa equação 3 aqui. Eu poderia usar direto, como eu disse para vocês, nesse problema aqui, seria somente mv0 vezes a distância L, né? Dá esse torque aqui, é o antes, né? E depois, né? Que vai ser mv0L dessa daqui e ômega dessa daqui. Pronto. Aí você tem o momento angular em relação ao ponto B tem que ser conservado. E conservação da energia, né? Tá? Então você vê que na verdade, eu não coloquei conservação. Por que, que eu não coloquei conservação do momento linear do sistema total? Porque durante a colisão, né, existiria, por exemplo, uma força externa, que seria exatamente o que tem colocado aqui, né, uma força impulso aqui, que é esse que eu chamei F de B aqui, ó. Se eu pegasse essa aqui, F de B, né? Aí por isso que eu não pude usar. Se eu fosse usar aqui, eu teria que usar essa daqui, aí somasse essas duas aqui no momento dessa daqui, daria velocidade centro de massa, né? Menos mv tal, seria igual exatamente a essa força aqui, FB delta T. Aí ficaria com esse impulso aí, F delta T, né? Desconhecido, né? Nesse intervalo aí, né? Aí não tinha um vínculo para mim poder eliminar. Mas eu fazendo em relação a B, somente o momento angular em relação a B, não preciso usar o momento linear, porque o momento linear do sistema não é conservado, né? Por causa dessa força B aí, e vai ter essa força externa aqui atuando no sistema durante esse intervalo aí. Certo? Mas as equações seriam essas daqui, fundamentais, né?
Você pode usar essa daqui, que é boa, para poder você determinar. Às vezes você não. A situação final, você não sabe onde é que está o centro de massa, a não sei que você diga, depois de tanto tempo e tal, aí. Que seria no caso daquele do anel, né? Os três anéis. Os três anéis. Se eu dissesse para vocês, depois de tanto tempo, né? Qual a velocidade de cada partícula? Aí você tem no centro de massa, aí, velocidade, e teria que saber, aí é que complica, porque aí você teria que ver, né? No caso ali complica, porque você teria duas etapas, antes do fio ficar totalmente esticado, ali ia estar em certa posição, aí você ia saber qual seria o ângulo que o fio estaria em relação à origem e tal, complica, mas aí o problema aí foi só dado que ele vai, né, esticar. Aí você não precisa saber velocidade, basta saber os módulos, né? A prova vai ser sexta-feira que vem. A prova é sexta que vem. Vocês têm aula sexta-tarde, é? Hein, pessoal? Tem aula sexta-tarde, né? Depois da coisa. Então, por isso que eu boto aquela hora de uma. Porque eu não, né? A maioria não tem. E sábado, se vocês quisessem. Sábado é chato, né? Prova sábado. Como não tem todo mundo aqui, eu não posso nem fazer, não. Então, deixa naquele horário mesmo. Vou colocar no Siga. A não ser que eu faça uma enquete aí, eu mando coisa aí, o pessoal quiser aula no sábado, que aí teria mais tempo, né? Vocês poderiam pegar de 8 até meio-dia, né? 4 horas de prova. Aí teria mais tempo. Aí não atrapalharia a aula de que alguém tem aula sexta-feira. Na sexta seria 13 horas, de 13 às 16. Viu, pessoal? Seria de 13 às 16. Dia 5, né? Um negócio que não está todo mundo aqui, mas eu posso colocar uma enquete aí, se vocês quiserem. Se todo mundo concordar, todo mundo mesmo, né? Aí tudo bem. Mas não sei se tem gente que não está mais vindo, tá aqui eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada no Siga para ver se alguém desistiu. Porque às vezes desistindo no Siga, desiste aqui. Mas pelo que eu estou vendo hoje, por exemplo, hoje não veio todo mundo. Está faltando aí bem uns 6 alunos. Né? 6 ou 7 alunos estão faltando aí. Da sexta, como assim? O nível da prova? Não, seria 3 questões. Não, É igual a outra prova. é 3 porque questões. porque no caso o senhor vai dar 1 hora a mais, né? Em teoria. É porque o senhor vai dar 1 hora a mais, né? Não, mas essa 1 hora a mais só para estender, mas 1 hora a mais. Assim. Sexta-feira, eu poderia aumentar a prova de sexta-feira, eu botar de 13, de 13 às 17. Só que tem gente aqui que tem aula, não sei se a pessoa também faltar uma aula só para Não, fazer a prova. O que é que assim, vocês acham? professor, lá no Física Matemática, é porque sou eu. É eu e o Gustavo que tem aula à tarde. Acho que é só nós dois, a única exceção. É verdade. Eu posso conversar com o Ramos, ele não tem problema nenhum. Ele até liberou a gente para sexta. Eu digo que tem, mas é porque tem que ficar, ele pede pelo menos para que compareça lá para não tomar falta, né? Aí, tranquilo. Se eu falar para ele dizer que vai ter a prova, não tem É, problema nenhum. com ele E também no não tem sábado eu problema. acho bom porque
a gente fica mais tranquilo, né? Tem mais um dia para estudar também. Acorda Sábado, melhor. né? Se a galera concordar, né? No caso. Eu vou colocar uma enquete lá, mas se vocês tiverem contato com o resto do pessoal, não sei, tem alguém, não sei se alguém já trancou a cadeira, se trancar, sai aqui, né? Ou desistiu e não responde nada. Aí sábado seria 8 horas da manhã. Seria de 8 até meio-dia. O que é que vocês acham? Não tá bom? E aí vocês a gente sexta-feira à tarde, né? Antes da prova, a gente poderia tirar dúvida, tal, se alguém tiver alguma dúvida na sexta-feira, tal, as últimas dúvidas, a gente poderia fazer isso aí, né? Pois então eu vou colocar a enquete lá no Classroom. Pronto, seria uma boa de sábado, também acho. Viu? Pois vocês botam a presença de vocês aí. Pronto, vou parar aqui, a gente deu 10 minutinhos aí de... Alguém me lembre, viu, se eu não iniciar a gravação, viu?